pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês uma nova série do canal, que vai ser basicamente eu falando sobre um livro que eu gosto muito, né? Que se chama History, do Robert McKee, e que é um livro mais guia, assim, uma introdução à escrita de roteiro cinematográfico e alguns conceitos que o autor desenvolve durante o livro, que fala tanto sobre drama, sobre narrativa, sobre construção de roteiro, construção de personagem. E como eu falei também, uma introdução para quem não quer só especializar em roteiro cinematográfico, a escrever narrativas, filmes, séries, como para quem tem curiosidade de como é essa área, de como que é esse mundo da escrita por trás das telas, como é essa etapa do princípio dos projetos audiovisuais, né, que tudo começa pelo roteiro, na maioria das vezes. E é um dos livros, se não o mais famoso atualmente, e sobre escrita de roteiro, sobre desenvolvimento de narrativas. Ele é escolhido por vários professores em escolas de audiovisual, de cinema e cursos em geral, que são da área, para exemplificar algumas coisas, como as histórias são feitas, como as histórias são desenvolvidas, o que é uma história propriamente para a linguagem audiovisual. Eu acho interessante falar um pouco sobre ele, né, ter essa série falando de capítulo em capítulo, tanto igual a série do livro do Tarantino, falando um pouquinho sobre as ideias que o autor coloca dentro do livro, junto com algumas próprias ideias que eu tenho sobre como que eu vejo as coisas agora, né? Porque eu acho que a última vez que eu li completo esse livro, acho que foi uns 5 anos atrás. Então é uma forma também de eu revisitar, reler e desenvolver os vídeos a partir disso, né? Eu recomendo não só você acompanhar, né, essa série, como você comprar também o livro se você tem interesse, tanto por escrever roteiros audiovisuais, como eu tô desenvolvendo alguns no momento. É um livro bom também para quem gosta de séries e filmes e quem já tá na área do audiovisual, mas tá mais centrado em outras áreas como fotografia, iluminação, som. Eu acho que também pode agregar e dar um panorama legal sobre a arte de escrever histórias. Nesse primeiro capítulo, basicamente, Robert McKee ele introduz sobre o que é o livro, né, sobre o que ele está escrevendo e como esse tema será tratado no livro, diferente, por exemplo, do Sid Field, né, que é um outro teórico, um outro professor sobre narrativa, escrita, desenvolvimento de roteiro cinematográfico. O Robert McKee fala que o seu livro History é sobre princípios e não regras, ou seja, eu acho que ele quer dizer muito sobre essa coisa do método, que ele vai jogar algumas coisas, ele vai ensinar, ele vai mostrar como algumas coisas funcionam e não necessariamente tudo que ele vai falar vai se aplicar ao seu trabalho, ou sem isso você não vai conseguir desenvolver um roteiro bom, um filme bom. É só ele exemplificando algumas coisas que deram certo ou coisas para ele que são boas, né? Obras que conseguiram certo apelo com o público ou certo apelo com a crítica e que entra nessa exemplificação do que ele acha interessante ou não. E mais do que seja esses regras, esses dogmas de coisas que um roteiro cinematográfico deve ter ou não, porque também isso, de certa forma, pode mudar até pela cultura, pelo lugar que você está inserindo esse roteiro, tudo depende de contexto também, né? Essas ideias dele, talvez daqui uns 50 anos, dependendo de como que o audiovisual, como que o cinema vai estar, talvez nem sejam tão aplicáveis assim, mas no momento, a partir dessa edição que eu tô lendo de 2018, não sei se tem uma edição mais nova, provavelmente tem, mas agrega pouca coisa, eu acho que são dicas e discussões muito boas para o momento que a gente está vivendo, né? Tanto com AI, ChatGPT produzindo roteiros, como tirar um pouco dessa zona de estereótipos e abrir um pouco a mente para o que você consegue fazer com o material que é fornecido para você, né, pela proposta que às vezes é fornecida por você, que nem necessariamente você vai produzir tudo do zero, às vezes essas coisas podem vir caminhadas e pelo dinheiro, justamente pelo contexto você pode aceitar, como a maioria dos roteiristas também acontece. E o livro fala sobre essas coisas, né, e desde dessas matérias de como que o Robert McKee vai lidar com essas questões, ele também fala sobre a própria estrutura das histórias, né, que ele não quer falar sobre os estereótipos, né? Essas coisas justamente que feitas para dar certo ou para dar errado. Ele quer falar sobre arquétipos, ou seja, coisas que até podem ser específicas, né? De personagens, de culturas, regiões, povos diferentes, mas que de alguma forma se conectam com as outras pessoas,
com a forma que as pessoas sentem as emoções, com a forma que as pessoas veem o mundo, que chacoalha um pouco, né? Porque a obra de arte é assim, né? Você não precisa necessariamente fazer que todo mundo goste da sua obra, mas é interessante, a partir dela, ter algum debate, né? Seja do roteiro ou do filme propriamente, da obra propriamente, seja ela chacoalhe um pouco as pessoas, né? De certa forma, no sentido de que provoque justamente, independente de se as coisas são muito específicas, são muito pessoais, aquilo atinge a pessoa de alguma forma, né? E o Robert McKee, um pouco mais pra frente no próprio livro, vai falar um pouco melhor sobre essas questões, até um pouco mais filosóficas, assim, como atingir essas pessoas que eu nem conheço, né? Ele vai falar sobre esses arquétipos, que é usado hoje muito no marketing, até no coaching um pouco, né? Mas como que isso pode realmente transformar a sua narrativa em uma coisa especial. E também ele fala um pouco sobre a gente não precisar compreender tanto o mercado, as tendências do mercado, mas tornar-se perito na arte, né? Na linguagem onde a gente está fazendo a arte. Então a gente não precisa ficar dependendo muito das coisas estarem acontecendo, um tema muito debatido atualmente. A gente até pode puxar alguma coisa ou outra de algo que seja muito na moda, esteja acontecendo, mas quando a gente trabalha da nossa forma, desenvolve um estilo próprio de escrita, dá para você vender qualquer história em qualquer contexto diferente, só por aquilo ser diferente de alguma forma, né? Só por aquilo ser único de alguma forma, né? Que pensar, que coisa eu posso escrever de uma forma que ninguém mais pode escrever, que história eu posso desenvolver, até pode ter algumas premissas, algumas convenções, alguns itens que são ultimamente usados no tipo de gênero que eu quero trabalhar, mas como eu trabalho propriamente essas convenções que vai fazer meu diferencial, coisas desse tipo que ele gosta de discutir no livro. Além disso, ele fala muito sobre essa parte do conteúdo e forma, que até entra muito no debate sobre cinema, linguagem em geral, que é dessas habilidades de você construir ambientes, personagens, ideias e a forma, né, como você vai organizar isso, né, como você vai selecionar esses eventos, selecionar esses personagens, como que eles vão interagir entre si, essa articulação toda que agora a gente está mais interessado em saber como que isso vai ser escrito, como isso vai ser dito, como isso vai ser organizado do roteiro. Às vezes você até pode sugerir um pouco, assim, não necessariamente como aquilo vai ser filmado, de tal ângulo, mas dependendo da forma que você escreve, você até pode sugerir determinado posicionamento, determinado relacionamento da câmera com o objeto que ele vai filmar. Isso a gente pode ver um pouco mais pra frente quando a gente estiver falando de escrita de roteiro propriamente. Principalmente nessa parte onde você está começando na sua carreira, começando na profissão, como é no meu caso mais ou menos, é de você tentar ser um pouco mais transparente na sua escrita, no sentido de não que você tente fazer as coisas de uma forma muito genérica. Você exclamar muito no próprio roteiro, né, e como você trabalha os temas, olha só o que eu sei fazer, olha só as coisas proibidas que eu consigo falar, mas de fato você fazer aquilo acontecer em vez de ficar falando muito, né, em vez de ficar exclamando muito, às vezes é um caminho muito mais próspero, um caminho muito mais interessante do que você fazer só essas provocações para ser diferentão. Um pouco mais pra frente, o autor vai comentar sobre o impacto das histórias na vida das pessoas. Ele cita um filósofo e historiador de cinema conhecido também chamado Kenneth Burke, que fala que histórias são equipamentos para a vida. Ou seja, ser entretido é emergir na cerimônia da história para um fim intelectual e emocionalmente satisfatório. Então, eu penso de certa forma que, igual eu falei anteriormente, independente se aquilo é muito específico, se aquilo é muito pessoal, o mais interessante é essas coisas de você se emocionar com um filme, sei lá, feito em Taiwan, em 1990, como no caso do meu filme favorito, né? Ou de outras épocas, ou de outros países, de outros lugares do seu próprio país, né? Do Brasil. E você estudar por que aquilo te chama tanta atenção, né? Às vezes aquilo não faz parte do seu dia a dia, a história de tal personagem, de tal acontecimento, de tal figura histórica, mas é justamente pelo desenvolvimento do personagem, quando a gente fala de cinema também, da forma que as coisas são filmadas, da forma que o diretor constrói o filme para funcionar de certa forma, aquilo te impacta. Então é bom pensar que também o cinema não é uma fuga da realidade, né? A gente fala às vezes que a gente vai no cinema para fugir um pouco da realidade, fugir um pouco dos problemas, mas o autor também revela que ele é um veículo que nos carrega em nossa busca pela realidade. Ou seja, eu acho que é uma reflexão em arte em geral, né? Não só em
em filmes ou roteiro de cinema, mas a arte, por mostrar e representar as coisas de certa forma, às vezes nos remetem a coisas do passado, a coisas do nosso presente também, que a gente via com uma outra ótica, né? Que a gente acaba vendo com uma outra ótica a partir que a gente assiste essas obras e filmes e começa a refletir, às vezes não necessariamente pela conversa ou por, sei lá, ficar sentado e pensando no filme, mas aos poucos, quando algumas ideias realmente encaixam na sua vida, você acaba tendo realmente uma transformação, às vezes até minuciosa, mas gradativa, como que a obra de arte pode transformar você de certa forma. Então é interessante falar disso, porque a gente fala do cinema como uma arte escapatória, mas quando a gente vê realmente os filmes que a gente gosta, uma coisa ou outra a gente apropriou para nossa vida, né? Não necessariamente do ensinamento do filme, né? Da moral do filme, mas de algum... pode ser um elemento mínimo, assim, que pode ter acontecido na história do personagem, ou os personagens ao redor, que você acaba tendo essa relação de que você parece que evoluiu um pouco com a obra te fez evoluir um pouco, né? Então é bem interessante essa parte. Ele também aproveita para reclamar um pouco, assim, dos filmes atualmente, onde que ele fala que em Hollywood a imagem fica cada vez mais extravagante e na Europa cada vez mais decorativa. E eu acho que, de certa forma, ele tá certo, porque mesmo que tenha esse papo de que cada geração vai reclamar da sua geração anterior, eu acho que os filmes de hoje, é evidente que a gente tá competindo com TikTok, com Reels, com coisas que a pessoa pode só pegar o celular, ver e ignorar totalmente o filme em uma parte que tá um pouco mais desinteressante ou tá num ritmo que não tá tão frenético. E a gente pode ficar discutindo bastante sobre isso, mas aqui é uma verdade, é um fato, que hoje em dia a relação com streaming, com só assistir as coisas na sala de casa ou no celular, faz que as pessoas fiquem um pouco mais desatentas ou mais despreocupadas em compreender todos os detalhes de um filme, né? E assistir de uma forma um pouco mais tendo atenção propriamente, né? Da obra que você tá vendo. E por isso que filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, pra mim, é meio que resultado disso, né? Não necessariamente que é uma estética TikTok ou coisa do tipo. Eu acho que é uma estética que tá fazendo sempre mais estímulos, assim, e que perde o drama no meio disso, né? Até não é uma crítica completa, assim, sobre o filme, mas é uma percepção minha que essa coisa de você perder um pouco o fio da meada, né? O tema que você está trabalhando, justamente porque você quer sempre escalar mais e mais as coisas, não tá trabalhando o desenvolvimento gradativo desses itens, né? E na Europa, às vezes é a mesma coisa, né? Os filmes que são premiados em Cannes, muita gente pode elogiar, e tem alguns bons também, mas alguns são totalmente às vezes muito cosméticos, e que enfatizam muito a beleza das coisas, pela beleza mesmo, não tem nada por trás, enquanto tem outros que mostram coisas extravagantes, mostram ideias pomposas, como os filmes desse diretor que eu não gosto muito dele, né? Eu não sei se ele é dinamarquês ou norueguês, mas que ele ganhou 2 Cannes, acho que nos últimos 10 anos, assim, que eu acho um trabalho totalmente apelativo. Ele reflete um pouco sobre essas coisas e como que, ao mesmo tempo, é um pouco decepcionante perceber que o que a gente vê na tela a cada ano é um reflexo mais razoável da melhor escrita possível dos últimos tempos, né? No sentido de que é evidente que quanto tem mais espaço, às vezes a competitividade é maior. Então quando você vê coisas sendo premiadas, assim, em grandes prêmios ou prêmios menores, mas ao ver grandes prêmios, mas ver o filme propriamente não curtir muito, assim, e isso acontecer muitas vezes, é um pouco preocupante, né? Porque você percebe, caramba, eles realmente apostaram alto no filme, e o filme ganhou muitos prêmios, assim, mas não te agradou de nenhuma forma, né? Nem pra te provocar em nenhum sentido. Então, o Mike faz isso até, às vezes, com uma própria provocação pros escritores, gente, vamos escrever melhor, vamos desenvolver melhor as histórias, e eu tô aqui para isso, meio que para ajudar as pessoas, no sentido do Robert McKee falando, né? E o papel do escritor nisso tudo, né? Ele diz que uma boa história faz um bom filme possível, enquanto o fracasso fazer a história funcionar virtualmente garante um desastre. Isso eu acho uma reflexão muito boa, porque às vezes um roteiro muito, muito bom, muitas outras produtoras podem ver ele, podem ler ele e competir por ele, né? Isso acontece bastante pro Hollywood, que é mais fácil os roteiros ficarem
indo de estúdio em estúdio até alguém realmente bancar ou achar um diretor bom pro mercado, ou justamente competir com o roteirista e os agentes, quem que vai de fato desenvolver o filme. Enquanto o roteiro é bom, é muito fácil daquilo ser descartado, né? Mesmo que seja, às vezes, o roteirista experiente ou um diretor que quer escrever e o estúdio aceita, de certa forma, é difícil daquilo virar um filme bom. E às vezes, quando a gente não tá falando muito justamente dessa área muito hollywoodiana, os roteiros às vezes podem ser mínimos, assim, às vezes nem pode ser só um guia. Tem diretores que trabalham com histórias e improvisos que acontecem no dia a dia, um dia antes da produção, uma semana antes da produção, mas que eles já estão acostumados a lidar com as coisas dessa maneira, né? E enquanto a gente precisa, né, desenvolver os roteiros, a gente precisa realmente, para fazer com que os projetos dêem certos, precisa um pouco dessa afirmação de que algo pelo menos tem o potencial, né, de virar algo grande, enquanto ideias que são pouco trabalhadas e só ficam nas nuvens e que nunca são propriamente desenvolvidas ou apresentadas de uma forma agradável, acabam ficando um pouco no esquecimento, né? O autor também fala que, tá como música, nós achamos que sabemos o que é até fazer de fato. Então isso é muito do que eu tô sofrendo agora, né? Porque antes desse ano eu já tinha desenvolvido alguns roteiros, mas eram coisas um pouco menores e um pouco mais bobas até, mas que eu tô escrevendo algumas coisas agora que eu acho que realmente valem alguma coisa, né? Tipo, a gente ficar falando muito de roteiro, ou até de filme, né? Mas quando a gente realmente senta e aprende, a gente percebe a dificuldade que é fazer as coisas, né? Como é trabalhoso fazer as coisas. É agradável, é legal, é interessante pra quem gosta, né? Mas que é muito trabalhoso, né? Você realmente tem algumas boas ideias, mas você precisa juntar aquilo numa narrativa coesa, ou pelo menos que faça sentido pra você. E até esse caso de fazer sentido pra você é um grande trabalho que precisa ser desenvolvido, precisa cortar muitas partes e etc. Porque a gente pode só focar na nossa área de escrita, né? Mas a gente tem que perceber que a arte é a soma de todos os meios pelos quais a gente deixa o público profundamente envolvido, né? Então a gente mantém esse envolvimento e finalmente recompensa as pessoas que estão assistindo o filme, que estão experienciando, com algo que os comova e que tem algum significado para elas, né? Então às vezes a gente fica tão preso nessas coisas da realidade, ou qualquer as coisas realmente reais, que a gente esquece de perceber o resto, né? O que é certo e errado pra gente, que a gente inibe algumas possibilidades do nosso roteiro, da nossa história desenvolver. Isso é muito comum quando a gente tá começando, né? Da gente realmente tentar buscar algo pra dizer, alguma ideia, ou alguma coisa que realmente vai alavancar a nossa carreira. Mas eu acho muito bom essa coisa que o Mac não fala isso agora, mas acho que meio que todos os roteiristas e produtores e artistas em geral sabem disso, que no começo o importante é pelo menos finalizar a coisa, né? Não necessariamente de uma forma confortável ou não, mas que a gente finalize e aprenda a apontar os erros e coisas que podem ser mudadas durante o desenvolvimento do roteiro, né? Por isso que manter esse fluxo, né? Manter esse aprendizado mútuo junto com a escrita, de você vender os roteiros, ensinar as narrativas para outras pessoas, mas ao mesmo tempo ter constante aprendizado de o que os outros autores falam, o que os outros autores escrevem, eu acho que sempre vai garantir que você evolua no processo, né? E o processo de escrever um roteiro é muito louco, porque você pode receber várias ideias, vários feedbacks de outras pessoas, produtores, gente que tá da área ou não, e só você vai saber realmente como que você vai mudar e por que você vai mudar as coisas, né? Então ter esses posicionamentos, começar a saber o que realmente te engaja ou não, é uma das partes mais difíceis, mas mais gostosas, porque é um pouco de desenvolvimento humano também, né? Querendo ou não, como que a gente retrata os temas, como a gente pega esses subtextos e descreve eles pelas ações dos personagens, pelo como que os personagens falam, nas suas decisões, puxa um pouco da nossa visão de vida, né? Então você às vezes reaprende muita coisa escrevendo roteiro que você tinha esquecido que você pensava, ou até você fica surpreso com algumas decisões que você toma. Isso é muito importante no processo de escrever um roteiro. Agora, sobre roteiros que fracassam ou são desinteressantes. O Mac fala que 2 roteiros que ele mais
viu assim que foram roteiros que desinteressaram ele, né, quando ele recebia para analisar, né, para dar o aval, era o roteiro de história pessoal e sucesso comercial garantido. Ou seja, história pessoal normalmente é aquilo que você acha que aconteceu com você ou com algum parente, que você acha muito relevante, você acha que as pessoas vão gostar de ver, e às vezes isso acaba sendo até um pouco chato, né? Porque você, por achar que é a realidade propriamente, acha que só por isso as pessoas vão gostar, vão se interessar de alguma forma, e não é verdade, né? Por isso que, por exemplo, os filmes que eu já fiz um podcast, vou linkar aí o episódio aqui na descrição, dos filmes que alguns denominam como Slice of Life, né, que filmes das pessoas conversando sobre a vida, de pessoas refletindo sobre a vida, de pessoas só vivendo, são muito difíceis de dar certo, né? Acho que os japoneses conseguem fazer isso muito bem, porque às vezes ao focar em determinada parte da vida das pessoas, consegue enxergar muita coisa que é comum em várias culturas diferentes, né? Não sei se você como roteirista precisa se importar muito com essa coisa de uma coisa que faz sentido para todo mundo do planeta Terra, mas é aquilo, né? Você precisa encontrar alguma força justamente a partir dos arquétipos, né? De como que as pessoas, independente da cultura, se movem, dos desejos, dos anseios das pessoas, como que elas interagem umas com as outras, as decisões que fazem, coisas comuns, e a partir disso construir algo engajante, construir algo interessante, né? Da mesma forma é o sucesso comercial garantido, que só porque você acha que as coisas estão em constante movimento, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e como que o Scorsese fala, né, nesse conceito dos filmes de herói, essas montanhas russas que pecam muito no drama, pecam muito no desenvolvimento de personagem, são coisas que não garantem você nada, né? Você ficar copiando coisas que dão certo e não realmente colocar um pouco de si e desviciar de algumas convenções e estereótipos, às vezes pode te fornecer muito mais energia, muito mais catarse do que você realmente copiar coisas que só porque deram certo que você acha legal. E isso você pode exemplificar com personagens que são retratados por diversos outros autores, sejam escritos ou filmados, né, como Coringa, o Elvis ou Joana Dark. Na maioria das vezes eles circulam dos mesmos fatos, né, das mesmas coisas que aconteceram na vida deles, no Coringa não, né, porque eles não existiam, mas nos fatos que são desenvolvidos na origem das histórias em quadrinhos, etc., mas que inseridos em determinados gêneros ou por determinados autores, eles se transformam, porque a verdade, a partir dos acontecimentos, a perspectiva de como que cada acontecimento mudou a pessoa de certa forma, e faz essa verdade que cada ato, cada detalhe da vida do personagem teve alguma transformação, né? Eu acho que sempre vai se tornar mais atrativo do que você sempre apoiar em coisas que só dão certo e não tentar desenvolver uma própria noção de coisas que podem ser realmente atrativas para várias pessoas diferentes, além de você próprio, né? Ele também fala sobre as habilidades na escrita, sobre poderes e talentos que os escritores desenvolvem durante os anos, né? E algumas coisas que você precisa, assim, né? Que você pode desenvolver, isso melhora a sua escrita, melhora o fluxo da sua escrita, como dom de percepção sensorial e uma imaginação vívida, né? Para construir cenas criativas, construir reviravoltas interessantes, construir mundos totalmente diferentes, fantasiosos, que ao mesmo tempo tenham alguma coisa que faça remeter às nossas próprias vidas, além do talento literário, né? Você criar a partir das coisas que você ouve normalmente dia a dia, né? Das pessoas que passam por você e criar a partir disso personagens cativantes que têm uma linguagem própria, que falam e se movem de uma forma bem específica, além de talento para a história, né? Saber estruturar os fatos, os acontecimentos, seja cronologicamente, psicologicamente, a partir da perspectiva de personagens ou de vários, saber o que é melhor para cada história, saber os conflitos internos e externos, e saber que tudo tem que girar em dar uma experiência progressiva cada vez mais poderosa, clara e significativa para as pessoas, né? Como conclusão, ele fala que entre a escolha de um material trivial, brilhantemente contado, contra um material profundo,
mas contado de forma porca, o público sempre vai escolher o material mais trivial. E é por isso que, independente do talento que você tiver, você precisa sempre buscar a partir do seu roteiro, das suas ideias, sempre aprender e melhorar e desenvolver até o limite da possibilidade daquilo acontecer. E a partir do livro a gente vai ver melhor como que o McKee explica sobre as várias estruturas da história, os vários designs de história diferentes, as várias interpretações, reflexões sobre alguns filmes novos e velhos que o McKee acha interessante de escrever. E para mim é um livro muito importante, porque além de ter uma linguagem muito acessível, ele sempre está engajando o leitor a pensar nas suas próprias ideias, pensar em como que as coisas próprias do cotidiano dele, né, do leitor, podem ser desenvolvidas para fazer um roteiro cinematográfico, por exemplo, né? Ele está sempre na intenção de ajudar, a partir dos aprendizados e dos seus conhecimentos, a pessoa escolher sempre o melhor para ela, né? Sempre escolher não necessariamente a regra mais segura, mas sempre, ao saber sobre alguns métodos, algumas coisas que já deram certo, saber escolher melhor também. E isso é muito importante no roteiro, desde a palavra que você escreve, o rumo da sua história e sobre o que você vai falar também. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever e curtir o canal se vocês gostaram desse primeiro episódio da série e dê o feedback nos comentários de coisas que vocês acham interessante de falar dos próximos episódios dessa série. Obrigado, falou!